Depois de 32 anos de casamento, meu marido disse que tinha conhecido outra pessoa e que queria o divórcio. Eu tinha 55 anos e ele também. A mulher por quem ele estava trocando tudo isso tinha 20 anos. Na época falei para o nosso filho uma única frase, sem drama, sem gritaria. Aquilo não ia terminar bem. Não imaginava na hora o quanto essa frase ia se confirmar. Eu me chamo William Oliveira, sou o seu contador de história. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que isso nos incentiva para continuar trazendo história e relatos aqui no canal. Vamos para a história de hoje. Me casei com o Wilson na década de 90, ainda muito jovem, e construímos uma vida inteira juntos, 2 filhos, uma casa própria, décadas de rotina compartilhada. Nos últimos anos percebi que ele andava diferente, mais preocupado com a aparência, comprando roupa que não combinava com o jeito de sempre dele, saindo mais nas noites de sexta-feira com colegas de trabalho que eu nunca tinha ouvido falar antes. Numa terça-feira de agosto, ele chegou em casa mais cedo do que o normal. Sentou na mesa da cozinha e disse que precisava conversar. Contou que tinha conhecido alguém, uma mulher chamada Bruna, que trabalhava na recepção da empresa onde ele fazia consultoria esporádica e que queria terminar o casamento para viver essa nova relação. Fiquei em choque, mas não briguei, não implorei, não fiz cena. Perguntei só a idade dela porque algo no jeito que ele falava me deixou desconfiada. Ele, no início, não queria falar, porém depois ele respondeu: 20 anos, 35 anos de diferença entre os dois. Nosso filho mais velho, o Matheus, na época com 29 anos, ficou revoltado quando soube. Ele foi mais quem me apoiou durante o processo de separação, cuidando da parte de documentação e me ajudando a organizar as contas que antes ficavam só no nome do pai. Numa das conversas que tivemos naquele período, comentei com ele sem nenhuma intenção de profecia que aquele relacionamento não ia terminar bem, só baseado no que eu já tinha visto de gente da idade dele fazendo esse tipo de escolha tarde na vida. Nos meses seguintes ao divórcio, o Wilson foi morar com a Bruna num apartamento novo que ele alugou. Segundo o próprio Matheus me contava, o pai parecia genuinamente feliz naquele início, saindo, viajando, aparecendo em fotos que a Bruna postava nas redes sociais com legendas carinhosas. Eu, enquanto isso, organizava minha vida sozinha, focando no trabalho de artesanato que sempre fiz como renda extra e que, sem o peso do casamento desgastado, comecei a levar mais a sério. Uns 5 meses depois da separação, o Matheus me ligou em uma noite, com a voz estranha, pedindo para conversarmos pessoalmente em vez de por telefone. Fui até a casa dele e ele contou que um amigo próximo, o Ricardo, de 25 anos, tinha chamado ele para apresentar a namorada nova, uma confraternização de aniversário na semana anterior. Segundo Matheus, assim que a namorada do Ricardo entrou na sala, ele reconheceu na hora. Era a Bruna, a mesma mulher que o pai dele apresentava como namorada há meses atrás. O Ricardo, sem fazer ideia de quem era o pai do Matheus, falou animado sobre como tinha conhecido aquela mulher recentemente, contado planos de viagem que os dois já tinham combinado para o fim de ano. O Matheus ficou paralisado a noite inteira naquela festa, sem saber se falava alguma coisa ali mesmo ou se guardava aquilo para si. Segundo ele me contou, passou os dias seguintes se perguntando se devia contar para o pai ou não.
com medo de ser mal interpretado, de parecer que estava inventando uma história só para separar o pai da nova relação. Depois de quase uma semana pensando, o Matheus decidiu contar tudo para o seu pai Wilson, numa tarde de sábado, mostrando inclusive uma foto que o próprio Ricardo tinha postado nas redes sociais com a Bruna ao lado, poucos dias antes. Seu pai Wilson, no início, reagiu com desconfiança, dizendo que deveria ser coincidência ou algum tipo de confusão, defendendo a Bruna, alegando que ela nunca daria motivo para esse tipo de suspeita. Passou alguns dias sem tocar mais no assunto com o filho, mas segundo o Matheus, o comportamento do pai mudou, visivelmente naquela semana, mais calado, mais tempo checando o celular, saindo de casa em horários que antes não saía. Antes de eu contar aqui o final dessa história, você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixa aí o teu like. E coloca aqui nos comentários de qual estado você assiste esse vídeo. Cerca de 2 semanas depois daquela conversa entre pai e filho, o Wilson decidiu confrontar a Bruna diretamente, sem avisar o Matheus do que ia fazer. Segundo o próprio Wilson contou depois para o filho, ele encontrou mensagem no celular dela, que ela deixou aberto sem perceber, confirmando que o relacionamento com o Ricardo era real e que vinha acontecendo em paralelo há pelo menos 2 meses, justamente no período em que ela e o Wilson planejavam uma viagem no aniversário dela. O Wilson terminou o relacionamento naquela mesma semana, saiu do apartamento e foi morar sozinho em outro lugar alugado, evitando contato com quase todo mundo por um bom tempo. Segundo relatos do próprio Matheus, que continuou sendo o único elo de comunicação entre nós três, fiquei sabendo de tudo através do meu filho, sem procurar o Wilson diretamente, sem cobrar satisfação, sem sequer comentar o "eu avisei", que no fundo eu poderia ter dito várias vezes. Continuei minha vida ampliando o trabalho de artesanato, que virou com o tempo uma pequena loja registrada com clientela própria, sem depender de mais de ninguém financeiramente. Hoje, quase 2 anos depois daquele divórcio, sei que o Wilson vive sozinho, ainda sem se aproximar de outro relacionamento sério, segundo o que Matheus comenta de vez em quando. Eu, por outro lado, sigo com uma rotina tranquila, cercada pelos meus filhos, meu trabalho e uma paz que eu não sentia fazia anos, dentro do casamento que durou mais de 3 décadas. E você que nos assistiu até aqui, você trocaria o seu casamento por uma mulher, no caso aí de 35 anos mais nova? Você, no caso, tentaria essa nova, podemos dizer, aventura? Ou você continuaria aí com a sua esposa que passou momentos difíceis do seu lado, ou com o seu esposo, né, no caso? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião e se você já tinha certeza que isso iria dar errado. Eu sou o William Oliveira, o seu contador de história. Peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe teu like e caso queira também que a sua história se torne aqui um relato neste canal, envie para o e-mail que aparece agora na tela. Até a próxima história.